minutos, eu estou recebendo aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza a secretária de Estado do Ceará de Turismo, Irvana Albuquerque, mais uma vez vindo aqui muito gentilmente. Ótima tarde, seja muito bem-vinda, secretária. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Então, tem muito assunto para a gente falar aqui sobre o turismo do Ceará. Eu queria começar perguntando sobre as recentes conquistas que o Ceará teve em novos voos domésticos. Queria que você falasse um pouco como foi esse procedimento para que esses voos fossem iniciados e a perspectiva de lotação, né, de uso desses voos que vão estar disponíveis. Quando a gente fala de crescimento de turismo, e aí está dentro de uma das políticas da Secretaria, é realmente na ampliação da malha aérea. Então, como você falou, a gente startou realmente 2 voos internos, né? Fortaleza, um pouquinho lá para a região do Cariri, então Fortaleza-Juazeiro, um voo diário. E também temos um voo semanal saindo aos sábados, Fortaleza-Aracati. Então, esses foram os voos que nós startamos semana passada, agora nesse mês de maio. E além deles, né, assim, até já complementando, por ser uma política da Secretaria, a gente está sempre em conversa e negociação com as companhias aéreas. Então, sabemos da importância da malha aérea, sabemos da importância de termos uma variedade realmente de companhias trabalhando no nosso estado, porque nós temos os turistas de diversas fases, de diversos locais, assim como no segundo semestre a gente está em um crescimento maior, então a gente vai ter, por exemplo, voos diários para Lisboa, mas a gente também tem muito a comemorar. Então, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento de voos, né, de passageiros internacionais acima de 70% no nosso aeroporto, né, já juntando o quadrimestre, ficamos ainda com um crescimento de 50%. Então, hoje o turismo tem sim o que comemorar no estado do Ceará, estamos sim em busca, porque a gente sabe da capacidade, né, e do tamanho que o nosso Ceará é. Então, de fato, a gente está semanalmente conversando com as companhias aéreas com esse objetivo de trazê-los numa maior quantidade de voos para o nosso estado. O que motivou e que critérios foram levados em conta para que essas duas cidades, Aracati e Juazeiro, fossem contempladas com esses voos? E existe, obviamente, deve existir uma demanda para esses voos serem implementados, né? Isso, a gente brinca muito porque tem que ter a demanda e a oferta. Então, a gente está realmente... Juazeiro era uma procura muito grande, então muitas vezes era mais fácil a gente chegar a Juazeiro por Recife, né? Então, agora não, agora a gente sai de Fortaleza para Juazeiro, Juazeiro, Fortaleza, o que faz com que realmente toda a região do Cariri tanto receba os turistas, né, que desembarcam no aeroporto de Fortaleza, assim como também eles possam vir visitar o nosso litoral. Então, quando a gente fala de voos diários, é que realmente a gente consegue ter aí uma quantidade enorme de poltronas ofertadas para que a gente possa estar fazendo e favorecendo, né? A região do Cariri está no crescimento muito legal, a gente já vai ter agora o Juazeiro, né, o Padre Cícero, como enredo de escola de samba em 2024 no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, aí sim, a gente vai estar cada vez mais promovendo o nosso destino, um destino tão rico, não só de atividades naturais, mas também a fé. A fé é muito presente em todo aquela região. E falando do litoral, né, que na verdade é Aracati, o nosso litoral leste, também nessa questão que a gente possa estar favorecendo, não só Aracati, mas toda a rota do litoral leste, que vai aqui, começando, né, por Aquiraz, até chegando pertinho de Rio Grande do Norte, o que também favorece os outros estados, porque muitas pessoas do Rio Grande do Norte também estão utilizando o aeroporto para que a gente possa estar se deslocando para Fortaleza. O efeito pandemia ainda persiste, ainda temos resquícios, sequelas da pandemia no turismo, como a gente já conversou outras vezes, o turismo parece que é aquele primeiro a sentir o impacto, né, de um evento mundial como foi a pandemia, e parece que é um dos últimos também a se recuperarem. Como é a situação do estado hoje em relação ao turismo, se é possível fazer uma comparação com o período de antes da pandemia? Se nós compararmos com antes da pandemia, a gente está no crescimento e é um objetivo do governo do estado do Ceará que a gente consiga fazer essa conquista durante 2023. Mas quando a gente fala de turismo, eu só reafirmo, mais de 50% das empresas, elas realmente tiveram que encerrar suas atividades no período pandemia. E até hoje, sim, elas ainda estão de portas fechadas. Então, não conseguimos ter um retorno, a gente ainda não tem uma saúde financeira de forma agradável nas empresas. Então, muitas das empresas estão realmente no momento confortável se compararmos 2023. Mas aí as continhas que foram realmente geradas, né, desde 2020 a 2022, elas precisam serem pagas. Então, existe um refinanciamento, existe realmente uma prorrogação das dívidas que o trade está conseguindo fazer esse pagamento, mas que ainda assim
assim, a gente não pode dizer que estamos 100% da Covid. É algo que a gente está conquistando. Então, acho que mais uns 2, 3 anos a gente vai conseguir, sim, superar e liquidar todas as dívidas que nós adquirimos, nós como trade, no período pandemia. A gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza a secretária de Turismo do Ceará, Irvana Albuquerque, para conversar conosco sobre os recentes implementações de voos internos aqui no Ceará, para Juazeiro do Norte, para Aracati, mas também eu queria falar, secretária, sobre outros voos que nós tínhamos e que alguns estão sendo retomados para destinos internacionais, especialmente na Europa, né? Como está a situação hoje desses voos que deixaram de ser linhas frequentes por causa da pandemia? Quantos retornaram? Se é possível uma estimativa de termos aquele volume de voos de antes do período pandêmico? Quando a gente fala realmente de aeronaves, né, no âmbito internacional, a gente tem uma limitação. Então, se você conversar com as companhias aéreas, elas vão realmente relatar a dificuldade. Então, quando a gente fala de dificuldade, não só do equipamento avião, assim como também dos custos que tiveram. Então, hoje a gente faz o combustível, se comparado com 2019, muito mais alto, porque tem, né, dolarizado, então tem a questão do dólar. Durante a pandemia, tiveram que, sim, fazerem demissões de alguns funcionários que estavam próximos a se aposentar ou porque realmente não tinham condições do pagamento. Então, as companhias aéreas ainda assim estão passando por alguns ajustes. Nós tínhamos, em 2019, eram mais de 12 voos, 12 destinos que nós atendíamos de forma direta o estado do Ceará. Hoje nós estamos com 4, mas sempre com a projeção de que a gente faça até o final do ano que a gente tenha mais alguns voos. Assim, infelizmente, eu já reafirmo que nós não teremos os 12, né? Porque não dá para a gente realmente conseguir, porque as companhias aéreas não conseguem suportar. E quando eu falo, eu não estou dizendo que não é por falta de turista. E aí eu sempre vou reafirmar. Turista no nosso estado nós temos, tanto que no começo da entrevista eu reafirmei que nós temos mais de 70% no primeiro trimestre. Então, não é a falta de turista que está fazendo com que as companhias aéreas eles não consigam retornar esses voos. Realmente são negociações, existe uma parte burocrática, administrativa das companhias aéreas com as companhias aéreas e que a gente está nessa fase de negociação para que a gente traga, ainda assim, em 2023, novos voos internacionais. A senhora esteve ontem no Ministério do Turismo, né, e na Embratur também, tratando sobre, a gente mudando de assunto agora, para falar sobre a Rota das Emoções, né? A senhora esteve no Ministério do Turismo e também na Embratur para tratar da possibilidade de potencializar essa rota turística. Primeiro, explica para a gente o que são as rotas, né? Especialmente essa Rota das Emoções. A gente segmenta aqui no estado, e através do SEBRAE, um grande parceiro do turismo no estado do Ceará, algumas rotas. Então, a gente tem a Rota das Falésias, a Rota das Emoções, a Rota do Café. E aí, ontem, como você falou, a gente teve reunião com a equipe, né, com o trade, digamos assim, da Rota das Emoções. Rota das Emoções tem como integrantes os 3 estados, então é o Piauí, o Maranhão e o Ceará, onde juntos a gente consegue desenvolver essa rota. Então, essa rota, ela não existe uma sequência. Então, eu posso sair do Ceará para o Piauí, ou do Piauí para o Ceará, e assim a gente consegue rapidamente brincar nos 3 grandes destinos. Destinos esses muito ricos, né? Então, a gente tem os Lençóis Maranhenses, a gente tem o Delta do Parnaíba, e a gente tem a nossa maravilhosa Praia de Jericoacoara. Então, estamos unidos, já estamos na promoção para que a gente possa cada vez mais fazer a divulgação, não só nacional, mas internacionalmente, dessa rota, o que favorece 14 municípios, né, juntando os 3 estados. E aí, quando a gente fala de municípios, e aí são municípios pequenos, a gente sempre está favorecendo, eu sempre gosto de reafirmar muito, a questão e a influência direta do turismo como gerador de emprego e renda. Então, nos municípios aqui do Ceará, onde eu consigo ter realmente uma maior proximidade, me deixa muito emocionada quando eu posso chegar numa família de pescadores que fazem parte dessa rota e eles dizem assim, foi através do turismo, onde a minha filha é a primeira pessoa que vai possuir um diploma, porque até então eu não tinha condições de pagar, eu era simplesmente um pescador. E hoje, fazer dessa atividade de pescado a mesma fonte de renda que foi para os seus filhos, uma fonte de que ele consegue colocar como uma pessoa com diploma, né, na faculdade, de nos dizer assim, a gente está realmente fazendo o serviço que é a atividade turística dentro do estado. Então, a atividade turística dentro do estado, ela é muito importante, ela é responsável dos 10 por um grande emprego, então ele gera emprego e renda, ele movimenta mais de 50
ações diretas no nosso estado, e eu vou estar sempre fazendo nessa defesa de que não é só a atividade turística, não é só a Secretaria de Turismo, mas todas as secretarias juntas favorecem o turismo e automaticamente, sem nenhuma dúvida, né, de errar, é o crescimento municipal, é o crescimento estadual, é o crescimento do Ceará realmente como uma atividade, como destino turístico que traz emprego e renda. Secretária de Turismo do Ceará, Ivana Albuquerque, agradeço demais a sua atenção, ter vindo aqui conversar conosco sobre esses temas tão importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que a senhora queria acrescentar a esse papo nosso aqui? Não, só aproveitar realmente que a gente possa estar aproveitando o final de semana, que a gente possa estar conhecendo o nosso estado do Ceará. Então, agora com voos para a região do Cariri, que a gente possa estar conhecendo realmente os nossos equipamentos, que a gente possa estar indo em Ubajara, a gente vai ter mês que vem já um grande evento em Ubajara, para que a gente, né, na Serra, para que a gente possa realmente estar promovendo a economia no nosso estado. Então, fica aqui um convite a todos para que possam curtir as belezas naturais, né, a fé é muito grande, né, a questão da gastronomia, a gente é muito rico de gastronomia e os excelentes meios de hospedagem que nós temos em todo o estado. Obrigado, secretária. Até uma próxima oportunidade, tá? Obrigada. 4h19.